Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre liquidez, é um vídeo curto. Vou comentar alguns aspectos relacionados à liquidez, quando é que ela é importante, quando é que ela vale a pena, quando é que ela não vale a pena, tá? Na verdade aqui eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, assim, opiniões podem diferir da minha. Eu vou dar a minha visão aqui e cada investidor, obviamente, que vai ter a função de tomar a sua decisão sobre manter sua carteira mais líquida ou menos líquida, depender do que ele vê de benefício, tá? Bom, liquidez basicamente é você ter os seus recursos disponíveis, né? Para que você consiga mudar de alocação ao longo do tempo. Então, você tem um patrimônio e esse patrimônio está investido. Ele pode estar investido para longo prazo, liquidez, né, para retirar esses recursos, ou você pode ter liquidez, né? Você pode decidir, não, agora eu quero investir, não quero mais investir nesse produto, eu quero investir em ações. Não, mas agora eu não quero investir em ações, agora eu acho mais interessante comprar dólar, né? A liquidez é esse estado, né? O estado de ter os seus recursos disponíveis para você poder tomar suas decisões em tempo real. Quando é que é necessário, né? A liquidez ela é muito necessária em momentos de crise, né? Porque em momentos de crise você tem a situação mudando muito rapidamente, né? Aconteceu agora, nessa crise do coronavírus, do mercado cair 30 mil pontos em questão de 2 semanas, tá? Então, numa situação como essa, a liquidez é essencial, porque você vai precisar mudar o seu portfólio de investimentos rapidamente, porque a situação mudou rapidamente. Então, é essencial que você tenha liquidez nesse cenário. Uma outra situação em que realmente pode ser necessário, aí não é uma coisa macro, né, mas uma coisa micro, é se a saúde financeira, por exemplo, de uma instituição, de um banco, por exemplo, no qual você investe através de um produto bancário, um CDB, um LCI, um LCA, se a situação financeira desse banco, dessa instituição, se deteriora muito rapidamente, você vê que o risco de crédito naquele momento não é mais o risco de crédito de quando você adquiriu aquele produto, então você decide mudar, tá? E quando é que ele pode ser vantajoso? Ele pode ser vantajoso, por exemplo, quando o mercado ele penaliza desproporcionalmente um ativo, né? Por exemplo, sai um resultado ruim ou sai uma notícia ruim, as ações de uma boa empresa podem cair 30%, 40% até. E aí você pode aproveitar e fazer um aporte, se você identificar que aquela empresa, aquele ativo, foi sobreprecificado pelo mercado. Se o mercado é, 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 penalizou demais aquele ativo, ele não perdeu tanto valor quanto aquela perda de valor de mercado que o mercado está sinalizando, tá? Então você pode usar os seus recursos líquidos para poder fazer um aporte nessa empresa, comprar esse ativo, tá? Pensando então no longo prazo, tá? Então, nesse sentido, a liquidez é importante para você aproveitar oportunidades. Então, um exemplo aqui, para a gente entender melhor, a composição, né, de uma taxa de juros de um CDB, por exemplo. Então, imagine que você tem um CDB, quer dizer, você tem um dinheiro para investir e você pode decidir ou por investir no título público ou por investir no CDB de longo prazo. Aqui, o título público, a gente vai entender que é a Selic, né? E a Selic, vamos entender que o risco de crédito dela, do Tesouro Selic, é muito baixo, né? Que é o risco de crédito do governo federal. Nós vamos assumir aqui que a taxa livre de risco não é exatamente a taxa livre de risco, mas comparativamente com o CDB de banco, a gente pode assumir que esse título público seria um título com risco zero, tá? A liquidez do Tesouro Selic também é imediata. Não é imediata, é um dia, 2 dias, mas vamos assumir aqui que é imediata. A gente vai comparar com o CDB de longo prazo, que tem vencimento em 5 anos, tá? Bom, a segunda opção de investimento é um CDB de longo prazo, que paga uma taxa de juros de 120% do CDI, mas você está investindo num banco privado. Então você tem um risco de crédito do emissor, embora você tenha cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Até 250 mil por CPF por instituição financeira. E você tem uma liquidez que é de 5 anos, ou seja, você não consegue retirar o seu dinheiro antes de 5 anos. Bom, então se você olha a taxa de juros, olha aqui na figura da direita, você tem uma taxa livre de risco, que é exatamente a taxa do título público. No título privado, você tem, além da taxa livre de risco, né, que é a Selic, a gente tem um prêmio pelo risco de crédito e um prêmio pela falta de liquidez. Tá? Então você ganha uma taxa adicional pelo risco de crédito e uma taxa adicional
pelo fato de você não poder resgatar esse investimento no longo prazo. Aí o investidor, que vai decidir por investir o dinheiro, ele se pergunta o que vale mais a pena, comprar o título público ou comprar o CDB de longo prazo. Bom, a gente pode fazer algumas contas, né? Pensando no horizonte do título, em 5 anos. Né? 5 anos, se você considerar uma Selic de 10% ao ano, não é hoje, não é a Selic, não é essa, a Selic hoje está muito mais baixa, mas vamos pensar aí, para facilitar os cálculos, vamos pensar uma Selic de 10%, tá? E vamos considerar um horizonte de investimento de 5 anos. Então eu vou colocar R$ 1.000 no título público e eu vou ter líquido ao final do investimento, ao final dos 5 anos, 1.518,93. No caso do CDB de longo prazo, eu vou investir R$ 1.000 e vou ter ao final do período, 5 anos, 1.647,99. O que significa que o lucro líquido do CDB de longo prazo é 25% maior que o lucro líquido do título público. Tá bom? Agora vamos pensar num horizonte maior. Né? Vamos pensar que eu consigo replicar esse investimento de 5 anos 10 vezes ou 6 vezes, de forma que eu tenha investimentos de 50 anos, de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos. Um horizonte de 50 anos, o CDB renderia, ele CDB, renderia 146% acima do título público. Tá? No de 30 anos, ele renderia 71%. No de 20 anos, ele renderia 42,3%. E no de 10 anos, 18,5%. Certo? Então, quer dizer, o primeiro cara, uma pessoa tenderia a dizer que não tem dúvida, né? Se o horizonte for de longo prazo, vale a pena comprar de cara esse CDB de 120% CDI e não comprar investir no Tesouro, tá certo? Não investir no Tesouro Nacional. Agora, pensa o seguinte, 50 anos é muito tempo. 50 anos não é 10 anos, tá? 50 anos é um horizonte praticamente inimaginável. Tá? Claro que a gente tem que investir para aposentadoria, começar cedo e tal. Você pensar que você vai conseguir replicar esse investimento por 50 anos é um negócio um pouco fora da realidade. Então vamos nos restringir aqui ao horizonte de 20 anos e ao horizonte de 10 anos, porque 10 anos já é um horizonte de investimento longo, né? Já é um longo prazo. Então, pensando aqui no longo prazo, você teria uma rentabilidade final, capital final, não estou falando da rentabilidade, o capital final seria 18,5% maior do que o capital final que você teria no investimento com Tesouro Nacional. Tá? No investimento com Tesouro Nacional, com o CDB, você teria 18,5% mais do que investindo no Tesouro Selic ao final de 10 anos. O que é expressivo, tá? Bom, é expressivo, claro, ninguém pode negar isso, mas a gente tem que ponderar algumas coisas. Então, você tem esse horizonte de investimento de 10 anos, você tem um valor final que, por exemplo, se você aplicar R$ 1.000, você vai ter aí entre 2.400, no outro você vai ter 2.000 e, vai lá, 2.750, mais ou menos. Então, você vai ter realmente um capital final melhor. Porém, você tem que pensar a seguinte coisa, né? Tem garantia nesse título privado? Tem garantia. É garantia de quem? É garantia do FGC. Quem é o FGC? Vamos lá entender um pouco melhor o que é o FGC. O FGC é uma sociedade, uma associação civil sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado, ou seja, não é um órgão público. Ele foi criado em 95, né? Então, se eu fosse pensar naquele horizonte de 50 anos atrás nem existia FGC ainda. E o principal objetivo dele é administrar os recursos de proteção de titulares de créditos contra a instituição financeira. Então, basicamente, te dá garantias, né? O FGC ele é uma instituição extremamente importante para o mercado financeiro. Por quê? Porque ela permite competitividade, né? Se você não tivesse competitividade, se todo o risco de crédito fosse o risco de crédito da instituição financeira, dificilmente um banco pequeno ia conseguir investidores. Por quê? Aliás, ele poderia até conseguir, mas ele teria que pagar um prêmio de risco muito elevado. Porque você não ia querer investir num banco pequeno, sendo que você pode investir no Itaú, você pode investir num Bradesco, mas você pode investir num banco grande. Então, os bancos pequenos não teriam condições de captar.
né? Ou seja, não funcionariam. Então, o FGC, ele permite isso, né? Ele permite que os bancos pequenos, eles entrem no jogo, né? Ele permite que eles captem e façam girar a economia. Tá? Então, o FGC é extremamente importante para o funcionamento do mercado financeiro, tá bom? Agora, vamos olhar um pouquinho para os números do FGC de 2019. Né? Em 2019, o FGC tinha um patrimônio de 80,6 bilhões de reais tá? E uma liquidez de 54,6 bilhões de reais. E quais são os volumes? Qual é a carteira de cobertura do FGC? A carteira de cobertura do FGC, você tem uma carteira de elegíveis de 2,2 trilhões e depósitos cobertos de 1,15 trilhões. Significa que em garantias, aliás, 1,15 não, 2019, 1,2 trilhões, tá? Que significa que tem 1,2 trilhões de produtos que são cobertos, e isso aqui a gente está considerando só a garantia ordinária de 250 mil reais por usuário, né, por investidor, ou seja, por CPF e por instituição financeira, é só garantia ordinária, e mais você tem um patrimônio líquido de apenas, vamos dizer, apenas 80 bilhões de reais. Ou seja, não é tanto dinheiro assim para fazer frente a toda a cobertura que ele tem. E veja, não é para ser mesmo, né? Não faz sentido você ter um patrimônio gigantesco e uma carteira que é da ordem de grandeza do seu patrimônio, né? Não é para a FGC é um seguro, né? Não é para acontecer de todo mundo precisar usar, né? Então, assim, não tem dúvida que o FGC é uma excelente proteção, mas não tem recursos suficientes para uma crise de crédito generalizada. Tá? Então, se você tiver muitas instituições financeiras com problema de insolvência ao mesmo tempo, o FGC não vai ter recursos. Tá? Então, isso é um problema de investir sem liquidez. Quando você investe sem liquidez, você tem que penalizar, você tem que pensar no risco e no retorno. Tá? O risco é mitigado por ter o FGC? O risco é mitigado. Agora, o risco desaparece? Não. Tem muito investidor que acha que o risco desaparece e o risco não desaparece. Tá? Acontece que o risco é mitigado. Mas o risco de uma crise de crédito sistêmica num horizonte de muito longo prazo não é desprezível. E, além disso, você tem, voltando aqui rapidamente, no caso de uma crise sistêmica de crédito, essa crise não acontece do nada. Né? Você vai vendo que essa crise vai se desenrolando e se você tiver liquidez, você pode tornar o seu portfólio menos arriscado, né? Protegendo seu capital. Tá bom? Uma outra coisa é que a liquidez é muito importante para uma resposta quanto à variação cambial. A gente sabe que a gente vive num país em desenvolvimento, não é uma moeda forte, é uma moeda que oscila bastante frente ao dólar, por exemplo, e que, portanto, se você tem um horizonte muito longo e não tem liquidez, você pode perder feio para a variação cambial. Né? Você pode ter um investimento que pode render muito bem em reais, mas em dólar ele pode render muito mal. Tá? Some a isso a inflação. Né? Você pode ter um investimento pré-fixado que rende muito bem, mas a inflação disparar. Então, quer dizer, a gente tem uma economia que não favorece muito o investimento de longo prazo, principalmente em produtos pré-fixados. Né? Uma outra coisa que é importante é a liquidez e oportunidades. Tá? Pensando no portfólio, é importante que você tenha liquidez para aproveitar oportunidades. E que oportunidades são essas? Né? Você tem, em determinadas situações, uma notícia ou um resultado corporativo que vai fazer com que o preço de determinados ativos caia muito, mesmo que não tenha tido uma mudança, né, de valor da empresa, é uma mudança de fundamentos da empresa. E aqui eu estou falando de empresa, mas poderia ser, por exemplo, um outro título público, poderia ser, por exemplo, um título indexado à inflação, né, que paga inflação mais um spread. Se a coisa vai mal, né, por exemplo, a política fiscal não está sendo bem sucedida ou se tem uma instabilidade política, a taxa de juros desse spread aumenta e o preço cai. Isso pode ser uma oportunidade para você comprar e depois vender num momento mais oportuno, mais estável, tá? Ganhar com isso aí. Mas você vai conseguir fazer isso quando? Quando você tem liquidez. Né? Então, isso é mais um ponto a favor da liquidez. Então, veja, pessoal. Aqui eu abordei alguns temas, né? Falei que a liquidez ela é um assunto extremamente importante, né? Que o investidor deve estar preocupado, porém, ele deve
avaliar qual é o perfil dele. Na minha opinião, no Brasil, pensando que o país é um país em desenvolvimento, né, uma moeda fraca, né, em comparação com o dólar, tem alguma estabilidade, né, instabilidade que é importante, de modo que a gente ter liquidez para mudar de opinião, né, não dizer mudar de opinião, de mudar de alocação, é fundamental, tá? E é sempre pensando no portfólio, né? A liquidez não só te protege, né, mas também te possibilita capturar oportunidades, tá? E, portanto, para a gente, na minha opinião, a liquidez é fundamental. Não vale a pena investir em longo prazo em títulos privados, especialmente. Tá? Já investi muito nisso. Hoje vi o erro que cometi, mas, então, na nossa opinião, é claro que você pode ter uma opinião diferente. Tá? Então, esses títulos de longo prazo, confiando em FGC e não tendo liquidez para mudar de moeda, né, para investir em dólar ou em outro ativo mais estável globalmente, para mim não é uma opção mais, tá? Então, gostaria de deixar isso claro. Não é uma recomendação de não investir em produtos bancários de longo prazo, mas é um ponto de atenção para você, tá bom? Então, fica aqui meu recado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço e bons investimentos.